O assunto da noite hoje, nós estamos aí próximo do carnaval, né? Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos falar sobre o carnaval. Algumas considerações a respeito do carnaval e o carnaval na visão da doutrina espírita. Está ouvindo, Washington? Está ouvindo aí? Na visão da doutrina espírita. Mas o que é o carnaval? Primeiramente nós temos que ver uma coisa. A gente vê que quando Allan Kardec codificou a doutrina espírita, o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, 1857, foi dividido em 4 partes. E uma das partes, a terceira, é a lei das leis morais. Nessas leis morais, nós temos a lei do trabalho, que fala também do descanso. Então, as leis do trabalho, mas também na necessidade que nós temos do descanso. É uma coisa natural. Por quê? Porque nós somos revestidos de uma matéria física, que é o corpo. E esse corpo desgasta, ele cansa. Então nós temos que descansar. Só que a concepção de descanso, ela é um pouco desvirtuada. Quando a gente fala em descansar, fala em lazer, a gente pensa obviamente já numa diversão, numa coisa assim que possa, na verdade, nos desgastar, né? E hoje nós estamos aí às beiras, ou à beira do carnaval, e muitas pessoas falam, não, mas o carnaval é para eu me divertir, para eu descansar. Mas as pessoas vão e se desgastam brincando, pulando, jogando fora suas energias. Mas o problema é de cada um. Mas o carnaval é recente? É brasileiro? 500 a 600 anos antes de Cristo, na Grécia, existiam as festas em homenagem ao deus Dionísio. E essas festas, elas eram para comemorar a boa safra, a fertilidade e uma série de coisas. E essas festas, elas foram sendo trazidas para nós, humanidade. Passou por Roma, que tinham as bacanais e as saturnais. As bacanais eram uma homenagem ao rei Baco, que era do vinho, das orgias e da sexualidade. E depois as saturnais, que era do deus Saturno, que era do deus Baco e depois deus Saturno. Nas saturnais, as pessoas tinham o direito de fazer o que queriam. Os proprietários de escravos libertavam seus escravos aquele dia, não libertavam, mas concediam aos escravos o direito de fazer o que queriam. E eles também, proprietários de estados, de escravos, fazer o que eles quisessem. Então era uma verdadeira promiscuidade, era uma vergonha, porque fazia-se de tudo, era tudo permitido. E essas festas, elas foram se incorporando vamos dizer assim, na humanidade e no gosto popular. E no decorrer já da era cristã, no ano de 354, como estavam essas festas pagãs muito afloradas para o povo, os cristãos, ou a igreja cristã, não era a igreja católica é de no ano 700 mais ou menos. As igrejas cristãs resolveram colocar um dia dessas, vamos dizer assim, saturnais, que terminava no dia 17 de dezembro, depois foi jogada para o dia 23 de dezembro. Então essa igreja cristã resolveu colocar o dia de nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro. Não se sabe se foi 25 de dezembro, mas convencionaram para poder abafar as festas pagãs. E no ano de 354 depois de Cristo, obviamente, foi comemorado, deu-se início à comemoração do aniversário da Natividade de Jesus no dia 25 de dezembro. Mas as festas populares continuaram. Essas festas foram crescendo. E era no mundo todo, no mundo conhecido. Depois tiveram os carnavais de Veneza, onde as pessoas vestiam máscaras. Eram os carnavais, dizem, meio ingênuos, mas ainda já começou a ter aquela, vamos dizer assim, licenciosidade.
Então, nesses carnavais de Veneza, usavam-se máscaras para não se descobrir quem eram as pessoas, que elas podiam, às vezes, abusar. E o cristianismo tinha um costume. Como aquele cristianismo nascente, aquela igreja nascente, não tinha como abafar as festas pagãs, então ela incorporou ao seu calendário, fazendo a Semana Santa. E depois da terça-feira do carnaval, convencionou-se chamar quarta-feira de cinzas. Mas por que quarta-feira de cinzas? Porque as pessoas aproveitavam e faziam tudo o que eles queriam naqueles dias chamados de carnaval. Aproveitavam, abusavam, faziam coisas assim de causar vamos dizer, pasmo naqueles mais baixos. Só que eles se cobriam de cinzas. Aí essas pessoas passavam cinzas no seu corpo como para limpar todo aquele pecado que tinha sido feito naqueles 3, 4 dias. São Francisco de Assis, no ano 1200, mais ou menos, pouco tempo antes da sua morte, ele pediu para ser coberto de cinzas para limpar, para purificar o seu corpo. Mas a gente sabe que não é o corpo que dá as más tendências, é o próprio espírito que nos dá estas más tendências. E esses carnavais foram crescendo. No Brasil, século XIX, foi trazido pelos portugueses e era chamado de entrudo. O entrudo tinha o costume de fazer pequenas ampolas e pequenas bolinhas de fezes, de estrume de animais e jogar uns nos outros. Só que os portugueses deixaram o intrudo porque os escravos começaram a comemorar através do intrudo. E o intrudo começou a causar uma série de problemas. Foi proibido, que era um tipo de carnaval de rua, aqui no Brasil, século XIX. Foi proibido o intrudo. As pessoas ditas pessoas de família não iam para a rua. Não iam para a rua porque não iam se misturar com os escravos no intrudo. Começaram a se criar as festas de salões, nas suas casas, nas suas mansões. Quando o intrudo foi proibido, essas pessoas saíram para a rua e começaram a fazer o carnaval de rua. Aí essas pessoas que haviam sido proibidas do intrudo começaram a criar os blocos, a criar aquela hoje da Bahia que tem a origem do trio elétrico. Então começaram a criar esses carnavais de rua. Em 1910 surge o samba nos carnavais. Mas a gente pode notar, nós os mais velhos, os mais jovens não conhecem, que daquelas marchinhas de carnavais a gente nota uma certa pureza, inclusive um certo sofrimento e uma certa dor, né? A gente nota um pouco de depressão e às vezes até numa palavra antiga de fossa, né? Que fala quanto riso, quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Alecrim está chorando pelo amor da Colombina, olha ali, né? Confete, pedacinhos pequeninos de saudade, ai, ai, chorei, confete, confesso que chorei. Eram músicas puras. Os carnavais tinham, obviamente, os seus excessos, mas não como hoje. Só que aí a coisa foi popularizando de uma tal maneira que foi se desvirtuando o sentido desses carnavais. E hoje o que a gente vê é uma verdadeira festa de orgia, sem críticas. A gente vê, por exemplo, Salvador, na Bahia, 2 milhões de pessoas num trânsito, atrás dos trios elétricos, num trecho de 20 quilômetros. Os senhores imaginam a higiene desse local? Quando a gente vê na televisão, a gente fica com vergonha. A gente às vezes está vendo na televisão, eu não assisto esses carnavais de rua, e se envergonha, desliga, ou muda de canal, porque às vezes é tanta coisa baixa que... E as músicas hoje, a gente já não vê mais a pureza daquelas músicas, dessas marchinhas de carnavais. O que a gente vê é o erotismo, a sexualidade. Criancinhas vestidas de mulher, todas pintadas, tirando a sua infância, porque a criança é para brincar, a criança não é para ser sexo, vamos dizer assim, símbolo sexual. E o carnaval hoje, ele está desvirtuado, ele está trazendo uma série de problemas. Mas está onde? Está na cabeça das pessoas que fazem o carnaval, daquelas que brincam esse carnaval dessa forma. Santo Antão, um jovem, há muitos séculos, rapaz de muitas posses, ele tinha escravos,
E ele um dia viu uma das suas escravas seminua e ele não conseguia tirar essa escrava da sua cabeça. Aí ele pegou e foi fazer um retiro. Ele pegou e se isolou numa montanha, num morro. E Santo Antão viu que não saía da cabeça dele aquela moça. E ele tinha feito a proposta de se oferecer a Deus, mas ele não conseguia esquecer a menina. O que ele fazia? Ele se jogava nos seixos, nas pedras, nas árvores, para se machucar, porque ele machucando o seu corpo, ele entendia que ele estava purificando e tirando aquela tentação, mas a tentação não estava no corpo. Depois que ele foi entender que a tentação estava no espírito. Então o que faz? Esses objetos, estas festas, somos nós. O que nós pensamos? Mas a gente fala, mas eu vou no carnaval e eu brinco com pureza, eu brinco com alegria e eu brinco de uma forma pura. Nós nos perguntamos, é possível hoje num carnaval se brincar de uma forma pura? Se participar de um carnaval puramente? Nós estamos tendo em Palma agora, há 2 ou 3 carnavais, são shows de grupos católicos, grupos evangélicos, de padres. Não está tendo mais aquele carnaval, está tendo shows gospel, nos dias de carnaval, lá na Avenida Teotônio Segurado. A forma com que é feita são músicas religiosas. É uma forma de se desvincular daquelas festas, vamos dizer, que nos trazem o mal. Está certo ou está errado? Depende, eu nunca fui, mas eu não sei qual é a reação das pessoas, como eles vivenciam esse carnaval gospel. Não sei, mas eu acho que é correto, porque a pessoa vai lá para ouvir música, para meditar, mesmo que seja para dançar e para cantar com aquelas pessoas, com aqueles grupos. Mas em contrapartida a gente vê alguns carnavais em que esses trio elétricos, não, sem crítica, não tem condições as músicas que eles cantam, a forma com que é passada, a forma como é feita. Mas nós, como nós devemos agir? Será que o que o Ademar está falando é verdade? Mas Caetano Veloso fez uma música que dizia: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. A doutrina espírita provou que não. Atrás do trio elétrico vai muito mais quem já morreu. Porque para cada encarnado que está pulando desenfreadamente, bebendo e se drogando, 10 desencarnados estão sugando seus fluidos, com os mesmos vícios, com as mesmas dificuldades, com as mesmas tendências, aguçando, majorando, aumentando aquele desejo daquelas pessoas. Mas como nós sabemos disto? Pela literatura espírita. Então nós vamos nos reportar a um livro que se chama Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Nas Fronteiras da Loucura fala basicamente de um carnaval do Rio de Janeiro, em que equipes espirituais, coordenadas por Dr. Bezerra de Menezes, criaram tendas de atendimento para as pessoas que desencarnavam nesse período e que também encarnadas, drogadas, alcoolizadas, desprendidas do seu corpo, nessas condições eram protegidos por esses trabalhadores. E no capítulo que nós temos, o capítulo 21, tem a rogativa e socorro, para a gente ver qual é o tônus mental, qual é a mentalização, o que é o pensamento. Nós somos levados pelo nosso pensamento, nós somos criados pelo nosso pensamento, nós erramos e acertamos pelo nosso pensamento, nós nos sintonizamos com o bem ou com as hostes do mal pelo pensamento. Nas Fronteiras da Loucura, capítulo 21, rogativa e socorro. Uma jovenzinha, nesse período de carnaval, tinha ido visitar uma senhora, que ela dava assistência, não só espiritual, conversando, dando uma assistência, indo lá, ajudando ela a tomar banho, como material também, financeira. E essa jovem tinha que sair da casa dessa senhora e pegar o trem, ou o metrô, naquela época não tinha metrô, para poder ir para sua casa. E nesse caminho, 5 jovens embriagados, pararam, seguraram
e iam estuprar esta jovem. Nesses locais de atendimento que o Dr. Bezerra montou e os espíritos para poder acudir, tem um chamado seletor de preces. O que é um seletor de preces? É como que um instrumento que seleciona as preces sinceras. Aquelas preces de coração. E esse seletor de preces captou a prece dessa menina, que quando ela viu o que ia acontecer, ela pediu a Deus. E ela estava começando a estudar a doutrina espírita e confiava muito em Bezerra de Menezes, pediu ao doutor Bezerra de Menezes que a salvasse. Mas ela estava num lugar ermo, num lugar isolado. O seletor de preces recebeu. Aquelas pessoas, espíritos de plantão, foram avisar o doutor Bezerra o que estava acontecendo. O doutor Bezerra foi com uma equipe. O doutor Bezerra lançou um facho de pensamento de bondade tão grande que esses 5 jovens tremeram e no momento pararam. Mas a sintonia desses jovens com os espíritos das trevas, com os espíritos da inferioridade, era maior do que com o bem. Esqueceram da sintonia, daquele facho de amor do Dr. Bezerra e iam continuar o ato. O Dr. Bezerra viu passando uma viatura numa outra rua. Aí, com a poderosa força mental dele, ele mandou: vira para essa rua, para o policial que estava na direção. O policial virou aquele facho de luz, caiu em cima daquelas pessoas. Quando eles viram o que estava acontecendo, eles foram prender os 5 rapazes, levar a moça para casa ou levar até o lugar que ela ia pegar o ônibus. E aí os policiais comentaram: moça, a senhora não vai querer dar parte desses rapazes? Falou: não, deu tudo certo, graças a Deus não aconteceu nada, vamos deixar como está. E aí foram levar a moça, levaram os rapazes para a cadeia, vamos deixar eles até na quarta-feira, na quarta a gente solta. E aí comentou um policial com o outro, falou: olha rapaz, nós nunca passamos com a viatura naquela rua, mas de repente uma voz falou: vira naquela rua que eu estou mandando. Aí o outro riu dele: larga de ser besta, rapaz, o único espírito que você conhece é o espírito da cachaça. Falou para o colega, mas foi o doutor Bezerra que desviou. Aí os trabalhadores da equipe do doutor Bezerra falaram: mas por que, doutor Bezerra, essa menina? Por que acudiu essa menina se tantos estupros acontecem e não tem como ser evitados? Ele falou: olha, por todo o bem que ela faz. Ela tinha que passar por isso, mas pelo bem que ela faz, o amor que ela doa às pessoas, a forma com que ela vive a sua vida, ela teve como que uma minoração no seu compromisso. Ela teria realmente que passar por um estupro, mas só esse susto que ela já levou já fez com que ela refletisse e inconscientemente todo o erro que ela já tinha praticado em outras vidas, ela tomasse novas decisões em sua vida. Por isso que não aconteceu com ela. E aí nós reportamos ao Novo Testamento. O que dizia Pedro? O amor cobre multidão de pecados. Essa moça, por muito amar a humanidade, por fazer muito, o estupro que ela tinha que passar, ela só passou por aquele susto, porque estava lá a equipe para socorrer aquela moça. Época de carnaval. Mas a gente falando: nós somos espírita, nós somos médium. Não tem nada a gente dar uma chegadinha no carnaval, só dá uma olhadinha. Capítulo 23 do mesmo livro, nas fronteiras da loucura, Trama na Terra. 2 casais, jovens. Um casal, uma moça era uma médium ostensiva, já estava começando os seus trabalhos na doutrina, nos centros espíritas, nas reuniões mediúnicas. Então ela tinha uma mediunidade já aflorada. E todos nós sabemos que nós todos, absolutamente todos, somos médiuns, mas não ostensivos, porque através da intuição e da inspiração nós recebemos os conselhos dos nossos anjos guardiães, dos nossos guias espirituais. Quando num caminho difícil nós não sabemos para onde seguir, nós nos perguntamos: meu Deus, o que fazer? De repente vem uma vozinha que nos fala: siga esse caminho. Mas a gente, pelas nossas tendências, costumamos seguir o outro caminho. Aí nós nos damos mal. Ora, lá na frente a gente fala: meu Deus, se eu tivesse ouvido aquela voz naquela época, nada disso teria acontecido. Foi a inspiração, todos nós como médiuns, que nosso anjo guardião,
Mas médiuns ostensivos é diferente. Eles servem de intermediários entre o plano espiritual e o plano material. Por isso a palavra médium. O que é intermediário? Seria como o telefone. Toca de lá para cá. Os espíritos ligam, o médium é o telefone e o que está de cá é a pessoa que vai receber a mensagem. Ele é o intermediário entre os dois planos. Então ele tem uma mediunidade mais apurada, mais ostensiva. E essa moça tinha. E aí, convenceu seu marido a ir num baile de carnaval. Chegando lá, tinham alguns espíritos, e um que a perseguia há muito tempo, que falou: hoje eu consigo concluir a minha vingança. Hoje eu vou fazer com que essas pessoas morram. E ele chamou os asseclas e falou: olha, qual é o plano? O plano é o seguinte: eu vou influenciar, e a gente sabe que esses médiuns ostensivos, a sensibilidade deles é maior, ou seja, a comunicabilidade, a ligação com os espíritos é maior, portanto mais influenciáveis. Mas o são porque quer, porque as moscas sobrevoam uma ferida, porque a ferida está aberta, porque se o médium não se permitir a isso, ele não deixa. Mas ela não vigiou e não orou, e de repente ela tomou uma bebidinha e conversou o marido a tomar, e eles começaram a se embalar naquele som, naquela loucura, naquele barulho que a pessoa empolga. E aí o espírito-chefe falou: agora sabe o que nós vamos fazer? Vou pegar um psicopata que está aí no salão, porque falou: está cheio de psicopata aqui no salão, embriagado, e vou fazer mexer com ela. Na hora que ele mexer com ela, o marido vai brigar. Na hora que eles brigarem, eles vão sair do salão com muita raiva. O marido vai pegar o carro com raiva, vai sair que nem um doido porque está embriagado, e eu vou fazer ele bater num poste, numa árvore ou em outro carro. Vai morrer todo mundo. Aí eles são nossos. Vampirização. Mas de repente o Dr. Bezerra se materializa e aparece. É estranho materializar um espírito para espírito. Sim, porque a faixa de vibração desses espíritos inferiores, elas não conseguem sair do terra a terra. Então o que eles veem é o que nós vemos. Então aqui nós, por exemplo, que não somos médiuns videntes, nós não estamos vendo os espíritos. E eles também não. Espíritos superiores. Só que o Dr. Bezerra e sua equipe estavam ao lado deles, ouvindo a trama. Dr. Bezerra aparece, se materializa para espíritos e fala: boa noite. Quando o chefe viu, falou: mas o que está acontecendo? O que o senhor quer aqui? E ele conhecia o Dr. Bezerra. Mas o Dr. Bezerra não se dirigiu a ele, porque sabia que ele era muito endurecido, mas aos seus asseclas, porque aqueles outros espíritos eram mais maleáveis. E quando o Dr. Bezerra apareceu para eles, aqueles fluidos positivos, aquela bênção, aquela luz dele, fez com que aqueles espíritos, além de se assustar, se emocionassem. E ele começou a conversar com esses espíritos. E o chefe falava: para com isso, que ele é do outro lado da linha. Ele está querendo o nosso mal. Olha, o Dr. Bezerra querendo o mal deles. Ele está querendo o nosso mal. Não houve, mas eles não resistiram. E aí esse espírito endurecido, como é que fez Dr. Bezerra se ele não dava ouvidos ao Dr. Bezerra? Quem apareceu para ele? Sua mãe. Sua mãezinha, do espírito endurecido, apareceu para ele e conversou. Na hora que apareceu, ele chorou. Chorou, e toda aquela maldade que estava dentro dele se tornou uma criança, deitando no ombro de sua mãe e pedindo perdão. Mas como? Se essa médium, seu marido e invigilantes foram nesse carnaval e não fizeram prece, quem é que fez uma prece para protegê-los? Por incrível que pareça, a prece foi da mãe daquele criminoso da espiritualidade. A prece foi daquele espírito endurecido, da mãe do espírito endurecido, que pediu para que Dr. Bezerra intercedesse junto ao seu filho, para que ele parasse de fazer essas malvadezas, porque ele estava cada vez mais se comprometendo com o mal. E a sua mãe
pediu ao doutor Bezerra, e o doutor Bezerra atendeu ao pedido daquela mãe, para interceder junto àquele filho que estava equivocado. Olha a seletiva da prece, a prece que foi ouvida e que foi encaminhada. Então a gente vê que lá na espiritualidade, num período desse, é muito complicado. É uma coisa que a gente, se tivesse a visão de ver num carnaval qual é o clima e o ambiente espiritual, nós nos assustaríamos, ficaríamos com medo. Que lá no Manuel Filomeno Miranda, nos Fronteiras da Loucura, eles dizem que é terrível. Muitas fantasias, muitas máscaras são inspiradas por aqueles espíritos inferiores que inclusive tem aquela figura de demônio, que o seu perispírito está totalmente deformado. E se mascaram essas pessoas, colocam essas fantasias inspiradas por esses espíritos que querem a derrocada moral dessas pessoas. Mas por que o carnaval é dessa forma no mundo? Dr. Bezerra diz que é em razão da humanidade, do primitivismo, que nós ainda estamos numa época de barbárie. Isso é uma festa primitiva, em que as pessoas acham que dando vazão aos seus instintos nesses 4 ou 5 dias, tiram todos os seus problemas, mas na verdade complicam os seus problemas, porque arrumam muito mais. Primeiramente dívida, quando não uma gravidez indesejada, quando não uma AIDS. Nós vimos há pouco tempo nos carnavais de Recife as pessoas beijando na boca de outros, sem mais nem menos, não conhece, chega agora, e aí? Se a pessoa tem um herpes? Ninguém sabe. Aquela esfregação tem alguma doença transmissível sexualmente? Dengue, AIDS, uma série de doenças nesse povaréu, higiene zero. E se víssemos então o panorama espiritual, nós saíríamos correndo de medo, porque a inferioridade ainda dos habitantes da terra, que está em transição de mundo de provas e expiações para mundo regenerador. E essas pessoas que não se adequarem à nova psicosfera da terra, as pessoas que não se adequarem aos novos climas da terra, vão ser levadas daqui. Por quê? O progresso, ele é incondicional, não para, é inexorável. O progresso vem e vai, e se nós não acompanhamos o progresso, nós ficamos para ajudar outros orbes a progredirem. Ora, mas nesses dias, o que eu faço? O que eu vou fazer nesses dias de carnaval? Ora, tem tanta coisa. Nós temos o Hemoeste. Há 24 anos é feito no estado do Tocantins o encontro da Mocidades Espíritas do estado do Tocantins. Está sendo em Palmas. Antes eram nas cidades. Foi em Paraíso, foi em Araguaína, foi em Gurupi. Agora só está sendo em Palmas. Discute-se um tema. E esse tema, ele é debatido. Tem oficinas a respeito do tema. Tem as partes da arte espírita, música, teatro. São 4 dias de convivência sadia, de discussão dos problemas da humanidade. Igrejas evangélicas têm os seus retiros, igrejas católicas seus encontros. Então, vários lugares. Mas eu não quero participar de nenhum deles. Ora, nós temos esses dias então para conviver, vivenciar com os nossos familiares, curtir os nossos familiares, fazer um churrasquinho, por que não? Ir para uma chacrinha, ou mesmo no fundo de casa, nós, entre os parentes, faz uma festinha sadia. Não tem necessidade de bebida, porque isso não leva a nada. Essas pessoas que tentam fazer essa cartaz, tirar todos os problemas, elas não tiram os problemas. Nós vemos pessoas, há pouco tempo estava lendo, sem crítica, aposentados, senhoras que já viajaram 80 países, desde que aposentou, não para um ano, 2, 3 vezes por ano viajando para fora do Brasil, mas elas voltam, e elas continuam com seus problemas, e essas pessoas vão nesses carnavais, descarregam, fazem tudo, mas tudo, achando que depois se arrepender e pedir perdão a Deus, está tudo apagado. Sim, mas e as marcas que ficaram? Os compromissos que nós assumimos? Porque quando nós lesamos alguém, é um compromisso.
Eu não tinha compromisso nenhum com a Maria Luísa, mas eu faço mal a ela. Agora eu tenho um compromisso com ela e com todos que eu leso. E isso é dolorido. Isso faz com que a gente sofra as consequências num futuro. Mas isso tudo é do espírito, porque é o espírito que está doente. A humanidade está doente. Então essa humanidade precisa do quê? Precisa de cura. E a cura é feita de que forma? O carnaval, o que é? É uma coletividade de pessoas que se afinizam com aquela barulheira e com aquela forma de diversão. É a soma daquelas individualidades que formaram aquela coletividade. Então partiu de um, de outro, de outro e de outro. Agora, a partir do momento que essas individualidades, eu me evangelizo, mas o meu evangelismo não é uma coisa de santo, não. É procurar ser feliz. Quem de nós é feliz? Quem de nós não tem problema? Porque nós não somos perfeitos, mas nós vamos ser felizes. É o final de todos nós. Ser felizes é a plenitude, é sermos espíritos, olha só, crísticos, nem anjos. Espíritos angelicais estão para baixo dos espíritos crísticos. Um espírito crístico, por exemplo, Jesus, nós vamos chegar lá, porque a oportunidade é para todos, e nós estamos em transição, nós estamos em crescimento. Então nós temos que trabalhar essa individualidade, porque nós, indivíduos, com as nossas somas que fazemos a coletividade. E a partir desse momento que nós sanarmos as nossas doenças e as nossas dores, o nosso vizinho é dele, o outro vizinho é dele, o outro é dele, essa coletividade vai estar sadia. Aí nós não teremos essas comemorações, nós teremos outros tipos de comemorações. Por quê? Porque o nosso foco vai ser outro. Porque o nosso pensamento vai estar em outro lugar. Porque os nossos objetivos, eles vão mudar. Aquilo que nós gostávamos, nós vamos ver que não tem mais sentido na vida. E aquilo que muitas vezes desprezamos é que nós vamos ver que tem os seus verdadeiros valores. Um sorriso, um abraço amigo, uma amizade sincera, uma compreensão por um parente difícil, o amor dentro do lar, o amor entre amigos no trabalho. Nós muitas vezes renegamos os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos companheiros de religião, mas são eles que nos amam. E nós estamos dentro de um núcleo familiar para exercitar o amor, e não para digladiarmos como inimigos. Se durante séculos e séculos, nós tentamos pela guerra, pelo poder, pela usurpação, pelo roubo, pelo furto, pela maldade, nós tentamos ser felizes, nós não conseguimos. Qual é o nosso objetivo agora? Mudar o nosso foco, o amor. Se pela guerra nós não conseguimos, tem que ser pela paz. Mas essa paz parte de cada um de nós, individualmente. Porque eu não posso colocar na cabeça de ninguém para que essa pessoa se modifique. Posso dar diretrizes, como o Evangelho de Jesus, mas obrigar eu não posso, porque é da vontade dessa pessoa. Nem Cristo curava quem não queria. Primeira coisa, tu queres que eu te cure? Sim. Mas você acredita que eu possa te curar? Sim. Então está curado. Quantas vezes ele diz, a tua fé te curou? Depende da gente. Se nós não fizermos a nossa parte, se nós não procurarmos nos cristianizar, se nós não procurarmos nos evangelizar, o sofrimento, a dor vai bater ainda por muito tempo às nossas portas. E muitos carnavais irão se passar, e muitas dores irão correr pelos nossos pés e nossos caminhos, muito sofrimento ainda hão de vir. Enquanto nós não entendermos que quando nós não optamos pelo amor, é a dor que bate na nossa porta. Quando nós entendermos que não podemos mais aplicar nas nossas vidas o olho por olho e o dente por dente, mas sim aquelas frases de Jesus: se alguém te fez o mal, pague com o bem. Se alguém te deu um tapa numa face, dê também a outra.
Se alguém tomou a sua capa, dê também sua túnica. Se pede para que caminhe 1000, caminhe 2000 passos. E a doutrina espírita nos explica, para dar tudo é para fazer. Não, é para não revidar o mal, é para não ter o desejo de vingança, para não ter o mal dentro do nosso coração. Porque Jesus disse, aonde está o seu tesouro? É onde está o seu coração. Que possamos nesse período agora, que vai ser um período conturbado, fazer as nossas preces para que a humanidade possa entender que a felicidade não é isso que elas busquem. Se algum de nós ainda tem essa necessidade de ir aos carnavais, que tente, pelo menos sadiamente vivenciar aqueles dias, mas naquele clima é impossível. Que procuremos então conviver com as nossas famílias, procuramos então o Hemoeste quando jovens, ou quando não jovens, como voluntários para trabalhar no Hemoeste. Porque o Daniel essa semana, na terça-feira, falou, nós estamos precisando de voluntários para trabalhar, para ajudar, lá no nosso grupo de estudo. Qual é a melhor forma de vivenciar sadiamente esses dias, para que a gente possa dar condições para esses espíritos que estão trabalhando, para poder acudir essas almas incautas, de trabalhar com os nossos bons fluidos para ajudá-los, porque ainda não conheceram a realidade da vida, ainda acham que a verdadeira felicidade está em tudo isso que é feito, mas a verdadeira felicidade está no fundo da gente. Essa felicidade não está na bebida, não está no álcool, não está na droga, porque quando passa o seu efeito, nós vamos notar que nós ficamos cada vez piores. E quando nós conseguimos vencer uma dessas más tendências, nós ficamos felizes. Aí é a verdadeira felicidade. E que essa felicidade independe da saúde física, das condições físicas, da forma com que eu esteja, jovem, idoso, deficiente ou não. Porque essa felicidade é uma felicidade de espírito. Independentemente da condição de estar numa cama com câncer, sofrendo as dores inenarráveis, do seu corpo sendo carcomido pelos vermes, mas com o seu espírito pulcro, alvo, rutilante, porque a felicidade está dentro da gente. A felicidade é do espírito. A felicidade não é do corpo físico. Nada nos vai dar felicidade se ela não estiver plantada dentro dos nossos corações. Portanto, senhoras e senhores, que possamos vivenciar esse período que está para chegar de uma forma cristã, em prece, reuniões familiares, ir para uma fazenda, ir para um retiro, ir para o Hemoeste, para que a gente possa ajudar a essa humanidade que nesse período, embora sorrindo, estão sofrendo muito mais do que nós possamos imaginar. Essa é a explanação do Evangelho da noite. Agradeço a todos de ambos os lados da vida. Obrigado.